Oi, o Sensação Especial de hoje começa falando de fé. E é através deste canal de comunicação com Deus que muitas pessoas encontram força e esperança diante das dificuldades. O advogado Pedro Siqueira, desde criança, vê e ouve Nossa Senhora. Ele compartilha este privilégio especialmente com as pessoas que frequentam o grupo de oração do Terço, numa igreja do Rio, onde ele reza há 20 anos. Pedro está lançando o livro Senhora das Águas. Lidar com a fé é uma coisa muito pessoal. A professora titular da Faculdade de Medicina da USP, Angelita Gama, dá grandes esclarecimentos sobre o câncer de intestino. Considerada uma das maiores especialistas do mundo, a doutora Angelita acha que esse é um tipo de câncer de bom prognóstico. Todo mundo tem medo de câncer de intestinos, mas é o medo do indivíduo, que as pessoas, ao invés de ter medo, deveriam fazer a sua prevenção. Uma das maiores estrelas da música popular brasileira está festejando 60 anos de carreira. Ângela Maria. Ângela mostrou aqui no Sem Censura o mesmo entusiasmo e a mesma voz que encanta o Brasil desde os anos 50. Eu fugia da igreja para ir nos programas de calor, né? O advogado Pedro Siqueira tem uma vida normal, casado, dá aulas numa faculdade do Rio, pratica esporte e há 20 anos frequenta um grupo de orações do Terço. Mas desde menino, Pedro tem visões e ouve Nossa Senhora. No início, ele tinha até medo das pessoas. Hoje, na igreja em que faz a oração do Terço, pessoas de todas as religiões vão ao seu encontro para rezar com ele o terço. Pedro está lançando o livro Senhora das Águas. Lidar com a fé é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem um jeito todo próprio, mesmo dentro das grandes religiões, né, institucionalizadas. Você repara que cada pessoa tem seu modo próprio. E eu acho que a fé ela deve ser abordada da seguinte forma, com o coração. A pessoa deve fazer suas orações com o coração, colocar tudo que ela tem ali, naquele momento. Não me importa se são 2 minutos, 2 horas, não me importa se a pessoa está de pé ou de joelhos, eu acho que a pessoa deve colocar ali o seu coração. Isso foi ensinado numa das aparições de Medjugorje por Nossa Senhora, Rainha da Paz, e uma das coisas mais importantes, segundo ela, é colocar o coração na fé. Então, muitas vezes eu vejo no grupo de oração, né, as pessoas vêm me falar, poxa, aquela pessoa veio aqui 1, 2 vezes e conseguiu o milagre que ela queria. Eu venho aqui há 5 anos e não consigo. A minha resposta é só uma, depende da fé. Aquela pessoa, de repente, se sentiu ali tocada por Deus e acreditou de uma forma tal que a fé mudou tudo, né? Então, tudo depende da fé, eu acho, para tudo. E Até para o cientista que vai em busca de uma nova ciência, né? Que faz pesquisas, ele tem uma fé. Ele tem uma certeza de que ele vai encontrar alguma coisa ali. Senão ele não faria, né? É verdade. E a sua fé vem desde menino? Sim, Você é de sim. uma família muito religiosa? Sou de uma família bastante católica, né, praticante, mas a minha fé vem, eu acho, das minhas experiências pessoais, das coisas que eu vivi, que eu vi, que aconteceram comigo, ou que aconteceram com pessoas próximas a mim, que eu pude observar, e isso desde muito pequeno. Então, como esse mundo, digamos assim, o mundo da fé, o mundo sobrenatural, metafísico, era algo muito próximo a mim, eu nunca encarei aquilo como uma coisa duvidosa ou uma incerteza. Aquilo para mim sempre foi algo palpável, porque de fato era, né? E tem pessoas que olhavam e falavam, mas você vê isso, vê aquilo, é mais fácil para você? Mas eu acho que não, eu acho que muita gente que não vê, não ouve, tem uma fé até maior do que a minha, que acredita em coisas muito mais improváveis e realiza coisas improváveis. Então eu acho bonito isso da fé. Mas a sua história como é? Você vê a Nossa Senhora, você via? Bom, desde criança eu tenho essas visões, eu não sei informar desde quando. Desde quando eu comecei a falar com a minha mãe, meu pai, eles já me disseram, estava vendo isso, estava vendo aquilo, uma série de visões. E eles estranhavam, então me levaram a médicos, e psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e fizeram todos os exames. Esse garoto não tem nada. E bom, passaram a conviver com aquilo. Então, eu não sei dizer a partir de que momento. Mas você era bem criança? Era bem criança, começando a falar, sim. E, inclusive, Como eram essas visões? Por exemplo, era a visão da Nossa Senhora que a gente
Nossa Senhora, Reconhece. E são exatamente. cada um tem a sua Nossa Senhora também, né? Ela tem mais de 1000 nomes, né? Então cada um tem uma representação dela. E ela aparece de formas diferentes, né? Como uma índia lá em Guadalupe, como uma negra aqui no Brasil, como uma moça com feições croatas lá em Medjugorje. Então ela tem as suas, né? E a vejo também de uma outra forma também. Agora, essas visões... Você vê vendo? Sim. Eu vou te fazer essas perguntas bobas, porque lógico, claro que está todo mundo querendo saber isso. Vamos lá, o que, Por exemplo, acontece? Porque você olha para a imagem, Nossa Senhora de Guadalupe, por acaso eu acho ela lindíssima. É linda, Linda, né? Aquele manto de brocado. Eu, particularmente, e os índios na íris dos olhos, lindo. é uma coisa linda. Bom, aí tem a Nossa Senhora de Guadalupe, tem a Nossa Senhora de Nazaré, tem a Nossa Senhora de Fátima, a Santa Rita, tem tudo. Tem de todas Nossa essas, Senhora, o Menino Jesus, ser Menino Jesus. Então, como é Imaculada Conceição, não é isso? Isso. Como é que ela aparece para você? Como é que você a vê? Eu assim, vê-la como estou vendo vocês aqui, poucas vezes a vi. O que acontece... Mas já a viu assim? Já, sim. Praticamente materializada. O que acontece, sim. O que acontece todas as vezes durante o grupo, quando ela chega, vem uma luz dourada muito forte que toma conta do teto da igreja. Ela se forma como se fosse uma bola, um círculo, e vai se espalhando por toda a igreja e para fora da igreja, e vai descendo. Então ficamos todos dentro dessa redoma dourada, dessa luz dourada, assim, bastante forte. Dentro dessa luz, em algum ponto, ela está. Né? Então eu ouço ela falar dentro do meu coração, ela fala, uma voz feminina, ela fala comigo, e ela dá algumas mensagens e tudo. E algumas vezes eu pude, olhando para a luz, é como se houvesse uma cortina que se abre, vê-la como estou vendo vocês. Né? E aí ela aparece vestida Sim, de apareceu vestida de cinza claro, com um véu branco, né? Mãos delicadas, parece uma menina de uns 15, 16 anos no máximo, com um rosto bastante delicado, oval, né? Nariz curto, uma boca bem delicada, fininha, os lábios cor-de-rosa e os olhos azuis, né? Bastante profundos. É de uma beleza extraordinária. O cabelo é negro, que eu vejo um pouco a mecha do cabelo por baixo do véu. E ela tem esse vestido, eu às vezes vejo os pés delicados descalços, às vezes não, porque é como se flutuasse, fizesse um movimento as vestes, né? Dentro dessa luz. Vi algumas vezes, né? E aí é uma emoção muito... Lá na igreja da Gávea? Não, vi... Bom, a primeira vez que a vi fora de uma igreja. Eu a vi numa comunidade em São Paulo, no interior de São Paulo, que chama-se Canção Nova. E a vi, quando eu estava saindo para os jardins, a vi no céu. Ela falou comigo, eu tinha acabado de ter uma oração, ela falou comigo, quando eu olhei, a vi nos céus, né, perto de uma nuvem. E foi a primeira vez que eu lembro, assim, né? E você ficou bem? Ficou assustado? Ficou não, normal? Engraçado. Ficou como? É como se fosse natural, não sei explicar. É uma emoção, seu coração... Dispara? Dispara, você sente alguma coisa assim de muito poderoso ao seu redor, sabe? É como se tivesse uma euforia dentro de si, uma bem-aventurança, uma vivência especial naquele momento, mas ao mesmo tempo como se seu cérebro lesse aquilo como algo natural, como algo que era para ser. Então... O que ela falou? Eu nem me lembro bem, eu estava com muitas dificuldades nessa época, era muito novo, e ela veio para me dizer que eu tivesse confiança, que iam se passar alguns eventos, ela me disse o que até aconteceram, e logo depois as coisas ficaram como ela falou mesmo. Eventos na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, foi. Dificuldades, digamos Dificuldades, assim. Eram dificuldades. Que você ia superar? Eu tinha muitas dúvidas na época, estava muito preocupado e tinha feito até, eu não me lembro bem do tipo de oração que eu havia feito antes, mas eu tinha entregado nas mãos dela algumas coisas nesse sentido e estava sofrido, a coisa estava doída. Depois disso... Doeu e se ajeitou. Se ajeitou. Ela falou que não havia como evitar a dor, que a coisa não passaria, que fazia parte do meu caminho, que eu tinha que enfrentar sozinho, ninguém poderia me ajudar. Mas no final foi bem, sabe? Foi muito bem. E aí havia algumas outras vezes. Recentemente a vi em Fátima, no bosque, quando eu fui fazer uma peregrinação lá. E aí ela também me falou algumas coisas. Me disse que escrevesse, por isso surgiu o livro, né?
Na verdade, ela me disse que escrevesse em 2007, eu fiquei enrolando ela e tal, aquela coisa, disse para ela que eu não queria, que eu achava que... E ela falou, olha, eu gostaria que você escrevesse de uma forma que as pessoas que não compartilham da sua fé possam ter acesso e ler sobre a fé, sobre o que é ter fé, sobre o que é buscar uma vida espiritual. Coloque os exemplos que você já viu e vê ao seu redor no grupo de oração, seus exemplos e tudo. Aí eu fiquei amadurecendo a ideia, tive um pouco de medo da exposição, de tudo, e ela me deu forças para fazer. Então, acaba que no início do livro, logo na abertura, é uma visão que eu tive quando eu era garoto, de São Gabriel Arcanjo. A parte que a protagonista é uma mulher, e ela é uma criança que vai à praia com o pai, brincar em Copacabana. E eu me lembro bem de ir à praia e sobre as águas ver São Gabriel. Então a visão, a descrição do arcanjo é exatamente a descrição do que eu vi. Então aí depois que eu escrevi essa parte do livro, fica logo no início aí o título Copacabana, né? Copacabana. Eu tomei mais coragem e falei, vou colocar outras visões minhas. Então todas as visões que a protagonista tem, o que acontece, foram coisas que eu passei, eu coloquei de forma bastante fiel. Eu vou falar do livro, mas eu queria falar também da sua vida, porque você seguiu uma vida normal, digamos assim. Foi. Né? Isso foi uma coisa também que você foi lá ao médico, ao psiquiatra, isso quando criança, ali, 7 aos 10 anos, ali aquela coisa. Eu não se achava nada. A família preocupada, muito o que preocupada, será que esse menino tem, né? Exatamente, aquela coisa. Mas o menino seguiu a vida. Normalmente eu era bom aluno, eu praticava esportes, era nadador do Flamengo, cheguei a ser vice-campeão brasileiro na categoria petis. Eu competia, eu treinava 2 vezes por dia, levava uma vida de garoto saudável, normal. Sabe, jogava futebol com os meus amigos, adorava, entendeu? Então eu tinha uma vida normal, eles olhavam para mim e falavam, e aí? O problema maior é que você tem que ter algum regramento próprio para não chocar as pessoas. Então eu aprendi desde cedo que se eu começasse a falar, estou vendo isso, estou vendo aquilo, ia virar um caos ao meu redor, eu não poderia ter amizades, não poderia frequentar lugares, não dava para ser. Você não contava para amigo nenhum? Não. Mas contava para alguém, para o pai, para a mãe? Eventualmente eu falava para um ou outro, meus pais não gostavam muito também, meu pai tinha muito medo, eu lembro bem, né, dele com medo. Minha mãe no início tinha muito medo, depois ficou um pouco mais corajosa. A mais corajosa de todas era a minha babá, né, quando eu era criança, que na hora que as coisas apertavam, ela que dormia comigo, mas ela tinha um pouco de medo porque ela ficava repetindo para mim, não tenho medo de nada do outro mundo, só tenho medo de quem é vivo, só tenho medo de quem é vivo. Mas ela repetia com muito medo, mas ficava, entendeu? Ela ficava ali. Ela ficava ali. Pô, foi importante, entendeu? E ela, alerta, é uma força. Era uma força e eu ficava, poxa, pelo menos ela fica aí, né? Aquela coisa, Porque às vezes... Você tinha a sensação de que era uma alma do outro tinha mundo? Tinha coisas assim? muito ruins que vinham, realmente, me atacavam e... Às vezes as portas e janelas batiam bastante, ficavam naquela sequência e não paravam. E você, criança, tem um pouco de medo. Agora, depois de tantos anos, já não faz a menor diferença. Não estou nem aí mais. Mas na época, você criança, entendeu? E também a forma como alguns seres... Porque existem anjos, existem seres demoníacos também que se apresentam. Isso assusta um pouco, né? Você criança, quando você repara que você está sozinho ali, fica muito complicado, né? Sozinho não, sim. Tem um anjo da guarda, tem. Mas assim, ninguém ali, seu pai, sua mãe, não tem ninguém que sabe como é que é. E aí você começa a ter uma outra você fala, Santo Anjo do Senhor. Exatamente, rezava para ele. Exatamente. Olha, eu vou dizer que me salvou assim várias e várias vezes essa oração. E ele vem mesmo e me ajudava muito. Em situações muito ruins, ele sempre esteve presente. É um grande trabalhador ele, eu brinco, né? Que ele é presente. Para chamar minha atenção, para me ajudar, ele é muito presente. Mas assim, aí você começa a ter uma outra postura. E era sempre de noite? Não, qualquer hora do dia, sol, chuva, o que fosse. Você às vezes entra numa faixa de sintonia e aquele mundo espiritual se abre na sua frente. Você acha que é isso, é uma sintonia? Eu acho assim, eu nunca li nada a respeito que pudesse explicar o porquê desses fenômenos, mas eu acho que nós temos uma antena interna aqui na cabeça, em algum lugar. E essa antena, ela tem vibrações que ela capta realmente. Eu acho que o mundo inteiro é feito dessas vibrações, né? Algumas vibrações se materializam como nós, essa mesa, e outras estão mais etéreas e ficam mais difíceis de captar. Por exemplo, uma inspiração de uma música que ela possa ter, com certeza vem dessa antena dela, é algo intuitivo, não é algo intelectualizado, materializado, científico. Então existem várias espécies de vibração.
Se eu acabo sintonizando como se fosse um rádio, esse tipo de vibração, eu vou entrar nessa faixa e vou ver, vou ouvir, vou vivenciar, vou sentir. Então eu acho que é isso que acontece. Essa é uma opinião minha, não é uma opinião da igreja, não é uma opinião de nenhuma religião. Eu acho que é assim. E quando eu vou para o terço ali na oração na igreja, eu me sintonizo nessa frequência. Você puxa o terço? Como se fosse quando eu começo a fazer a oração antes, eu me comandante. sintonizo nessa frequência e eu acho que aí esses fenômenos começam a acontecer ali. Né? Eu acho que E é aí mais ou menos você tem assim. visões ali, Ali o tempo todo, sim. Ali pessoas que já fizeram, digamos, já morreram, já fizeram a sua passagem, santos, falam com você. vejo santos, vejo... E eles mandam recado? Sim, algumas vezes. Da última reunião, Santo Antônio esteve muito presente, mandou alguns recados para algumas pessoas que vieram depois me falar, realmente, eu fiz essa oração assim, eu estou impressionada, você me deu esse recado e tal. Você fala para ela? Falo. Às vezes eu dou nome, sobrenome e digo o que ele está dizendo e respondendo a oração das pessoas. Só os santos e as santas? Nossa Senhora, basicamente. Ou pessoas que já morreram também? Não, pessoas que já morreram, não. Com as pessoas que já morreram, eu acho assim, existem uma série de lugares lá no outro lado que nós chamamos de purgatório dividido em vários níveis. E elas estão lá, obviamente, gostariam que nós entregássemos orações pela evolução delas lá, né, pela salvação. E é isso que elas esperam. Então, eu acho assim, se Deus permitir, elas vão aparecer. Se Ele não permitir, elas não aparecem. Mas o que nós devemos fazer, eu geralmente procuro fazer ali, é entregar Ave Marias e Pai Nossos em honra a essas pessoas, para que essas pessoas tenham essa luz e consigam seguir o caminho delas em direção à salvação, em direção ao paraíso, né? Que é a nossa meta, o que nós acreditamos. Pessoas de modo geral? Todos nós vamos para lá um dia. Eu estou perguntando isso porque, assim, Sim. quando você diz que é uma espécie de sintonia... É uma sintonia. Eu suponho que você quase que medita, né? Não levita, mas Engraçado. quase que medita. Eu fico quando está rezando, você deve ficar... Num estado diferente. Num estado diferente. Sim, fico. Né? Para essa sintonia se dar. Sim. Né? Sim. Aí você não pensa em ninguém especialmente, porque você deve ser, assim como no colégio os meninos deviam implicar com você, se você não ia ter coragem de dizer, eu vi Nossa Senhora no colégio com 14 anos. Não, lógico que não. Né? Que todo mundo ia pegar no seu pé, nunca mais ia te deixar em paz. Às vezes dizer uma outra coisa espiritual, mas eles acabaram se acostumando comigo, então para eles tanto fazia, sabe? Era uma coisa normal. É porque era a mesma turma desde a primeira série primária, então... então é outra relação. Era outra relação, assim, como com os meus inteira, irmãos em casa, sabe? Então nem aí, viu, não sei o que. Você tem muitos irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã. Na sua casa só você tem esse dom, vamos chamar assim? Eles têm também algo intuitivo e de receber, às vezes, algum tipo de recado do mundo espiritual, mas não veem e ouvem como eu. Não é exatamente igual, não é assim. E quando você só ouve acordado mesmo, né? Não tem essa coisa de Não, dormindo? tem dormindo sim, sim. Dormindo tem algumas coisas muito fortes até. Às vezes eu acordo em espírito no outro lado, acordo em espírito no mundo onde há, por exemplo, algum purgatório. E vejo, ando por lá, converso e volto. E já vi alguns purgatórios e já vi muita coisa impressionante. Como tive também a visão de uma parte do inferno, que é uma coisa que eu tive com 19 anos, até hoje eu lembro vividamente daquilo que eu vi. Mas isso de estar dormindo e acordar lá, eu não sei explicar. É como se meu corpo tivesse sido transportado para lá. Eu sei que o meu corpo está na cama, dormindo, mas eu, do jeito que sou, me encontro nesse lugar com todas as sensações, que seriam, entre aspas, físicas. E fico, durante algum tempo ali, guiado, digamos assim, por algum anjo, algum responsável por mim ali, pela minha visita ali, e depois retorno. Então, acordado, dormindo. Não há uma certeza, assim. E sobre isso eu ainda não escrevi, seria... Mas quando você retorna, você continua dormindo? Você não, consegue? Há um choque, há como se fosse um impacto, digamos assim, e eu acordo imediatamente. E aí eu me lembro exatamente do que eu passei, as sensações ainda ficam um pouco no meu corpo. Tem cor? Tem cores, e cores mais vívidas do que essas aqui no nosso mundo. O mundo de lá é bastante colorido, porque parece que as cores lá têm uma vida própria. Elas têm um brilho diferenciado.
parece que a vida dentro da cor, eu não sei explicar bem, essa seria a descrição que eu daria. Diferente do que aqui parece que a cor adere a algo, né? A parede, lá parece que não, parece que sobressai de alguma forma. Tem um brilho? É, como se fosse algo vívido, algo como se fosse um brilho. Todas as cores têm. É uma coisa que me é muito interessante lá quando eu faço esse tipo de viagem, quando eu piso lá, a minha visão não é uma visão daqui para frente, ela é uma visão às vezes 360 graus, não sei explicar porquê, mas dá realmente uma visão ampla. E você fala com pessoas que estavam lá? Não é falado assim, né? É uma coisa mais... Sentido? Parece que são blocos de imagens que se transferem de um para outro, mas é como se fosse uma fala, assim, se comunicam. O tempo parece que não existe, é como se o tempo fosse uma coisa parada lá. Eu posso ficar como se fossem horas lá no outro lugar e quando eu volto para cá se passaram 5 minutos. É uma coisa assim, não é um tempo, entendeu? Eu não sei bem explicar. É outra medida de tempo. É uma outra medida, E quando você está rezando na igreja, você reza o terço como eu rezaria? Um terço comum, assim? Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, sim. O que eu faço de uma forma própria. Vocês podem perguntar também, tá? Eu faço de uma forma própria porque quando ela me pediu, Nossa Senhora me pediu, quando eu era jovem, quando eu conduzia o grupo, ela falou, olha, eu gostaria que o centro do grupo de oração fosse o terço. Eu falei, mas o terço, eu me lembro de ter dito para ela, olha, o terço é uma coisa de senhoras. Aqui só tem gente jovem, eles vão detestar. Vai todo mundo dormir aqui de noite, né, rezando o terço. Não, você vai saber adaptar a coisa muito bem e faz do seu jeito. Tá bom. O que eu fiz? Eu faço no primeiro mistério, junto com as Ave Marias, invocações aos 9 coros angélicos, né, os anjos que estão no céu. No segundo mistério, eu leio sempre alguma passagem da Bíblia entre cada Ave Maria, uma coisa que ela me inspira lá na hora. No terceiro e quarto mistérios eu vou dando as mensagens. Antes de cada Ave Maria eu dou uma mensagem ou mais de uma mensagem para as pessoas que estão ali no grupo. Por e no exemplo? quinto, alguma coisa sobre doença, sobre cura, sobre emprego, sobre ser mãe, sobre Coisas ter que as filhos. pessoas Coisas que as que estão pessoas ali, que estão ali estão teoricamente, colocando em oração. rezaram Exatamente. em silêncio Isso. e colocaram. Isso. Então ninguém fala para você, ai, Pedro, me ajuda Não, aqui, mesmo eu tô porque querendo não dá esse nem emprego. tempo, né? É um tumulto muita danado, gente, é muita tumulto, gente. Quando né? eu chego lá é um tumulto muito grande, eu tento entrar logo para não... Eu chego muito em cima da hora por E causa aí do trabalho. você fala assim, eu estou tentando entender como é que isso se dá. Você fala assim, seu filho vai conseguir o emprego que você está Dona pedindo? fulana de tal... Você fala o nome? Falo. Dona Filomena. Ou se eu percebo que a pessoa está acompanhada com os familiares ou do marido, alguma coisa que ela não queira que seja divulgada, eu descrevo a forma como ela fez a oração dela, como ela estava vestida naquele dia, ou o lugar onde ela fez a oração, ou o pedido dela como foi feito, ou a situação de vida por qual ela passa. Aí dou detalhes do que se passa na vida dela. Ela vai se identificar vai com certeza. Vai se identificar, Aí no final do texto as pessoas vêm e falam, olha, era eu, assim e tal. Então é uma coisa que... Isso não é um transe. Você está lá igual acordado. você está aqui. Sim. Mas bem mais concentrado do que eu estou aqui. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre o câncer de intestino, assunto da doutora Angelita Gama. Quando ele é detectado tardiamente, é um câncer que 50% dos doentes que nós operamos morrem num período de 5 anos. A gente volta já já, aguarde. A doutora Angelita Gama é considerada uma das maiores autoridades em câncer de intestino do mundo. A doutora Angelita diz que esse é um tipo de câncer de fácil diagnóstico e de bom prognóstico. Ela afirma que o câncer de intestino pode ser prevenido, mas que se for deixado de lado, pode matar em 5 anos. Eu costumo dizer que se não for a mídia, nossas campanhas de prevenção não teriam nenhuma importância, porque nós falamos, mas vocês é que nos ajudam. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Ótimo o seu programa, fantástico. Nós estamos orgulhosíssimos dessa Nós estamos muito felizes, imagina seu, do Felipe Cartier. E seguindo hoje, nós estamos na astrologia, e uma astróloga importante, nós estamos no mês do câncer. O signo hoje é câncer, então nós falaremos de câncer. E as perspectivas parecem que são boas. Mas esse é um câncer muito interessante, merece toda a atenção. Porque, diferente dos outros cânceres, é um câncer de excelente prognóstico. Todo mundo tem medo de câncer de intestinos, mas é o medo do indivíduo.
que as pessoas, ao invés de ter medo, deveriam fazer a sua prevenção. Porque o câncer é curável, diagnóstico fácil, pode ser prevenido, porque tem tantas razões. Agora, quando ele é detectado tardiamente, é um câncer que 50% dos doentes que nós operamos morrem num período de 5 anos. Morrem com disseminação da doença à distância, as metástases. Então é tão fácil procurar um atendimento e fazer os testes da prevenção. Mas o teste da prevenção não é a colonoscopia? A colonoscopia é o chamado teste ouro da prevenção, porque... Tem outros anteriores, mais fáceis? Por exemplo, se a pessoa aos 40 anos começar anualmente a fazer uma pesquisa do sangue oculto nas fezes, porque muitos cânceres sangram, aliás, eu acho que a totalidade deles sangra, e só é visível quando o câncer é lá embaixo no reto. Porque nas demais partes o sangue se mistura nas fezes e a pessoa não vê. Então, é um câncer que eu falei que era camarada, por um lado, é traiçoeiro pelo outro, porque os sintomas aparecem tardiamente. Então, o câncer sangra e a pessoa não percebe. Então, aí a pesquisa do sangue oculto nas fezes, periodicamente, uma vez por ano, dos 40 aos 50, vai detectar se positivo, porque, claro, a pessoa sangrou, se negativo, claro, não sangrou. E quando sangra, nessas condições, a pessoa vai fazer uma colonoscopia. Mas isso a gente estabelece dos 40 aos 50. Por quê? Porque o câncer incide com maior frequência na população acima dos 50 anos. Aliás, não é só o câncer do intestino, o câncer em geral. Porque à medida que nós envelhecemos, estamos sujeitos a ter câncer. Ninguém vive muitos anos sem ter um câncer na pele, ovário, útero, mama, próstata, porque há uma multiplicação anômala das células, se multiplicam, formam as mutações com a idade, então o câncer aparece em idades mais avançadas. Então, a partir dos 50, aí a gente começa a fazer colonoscopia. E a coluna também uma vez por ano? Não precisa ser uma vez por ano, aí que é o fantástico da coluna. Não, mas não precisa fazer uma vez por ano. Se for negativa a colonoscopia, você vai repetir depois de 5 anos. Mas é negativa, assim, não tem normal, nada? Não tem nada. Se tiver pólipo? Se tiver pólipo, se for um pequeno, único, você pode repetir a colonoscopia 3 anos depois. Agora, se houver vários pólipos grandes, já com início de degeneração, aí você tem que fazer os exames mais frequentemente. Mas se der uma colonoscopia normal, você vai repetir 5 anos depois, o que não é tão ruim. Não é tão ruim. Porque, aliás, o ruim da colono, eu já fiz várias vezes. Parabéns. Na verdade, é o preparo. Eu acho que a gente adoece para sarar, né? Assim que você chega lá bem, você começa a tomar aquele líquido para fazer o exame, você está ótimo. Daqui a pouco você está quase desidratado, vai murchando. Aí você faz o exame. Então, aí você depois, ou de horas depois, você fica bem, graças a Deus de novo. Mas esse período assim, né? O exame não dói nada, porque você toma a sedação e nem vê. Não vê, então o exame em si você não sente, o preparo dele é chato. Mas o preparo hoje é mais rápido. São 4 copos só. Mistura um pouquinho de suquinho de limão. Toma água bastante e passa. Se você for repetir esse exame, as mulheres fazem Papa Nicolau e os homens fazem exame de próstata depois dos 50 anualmente. Então não é tão ruim depois, assim. Assim, se previne, tem que fazer isso. Mas é claro. Tem depois que gostar, né? Tem que imagina, se você achar um pólipo, olha que glorioso você tirar um pólipo. Porque o câncer vem do crescimento de um pólipo. Então, quando você tira um câncer, você está assegurado que você não vai... Um pólipo, você está assegurada. Não vai ter câncer. Tirou o precursor, porque não aparece um câncer, sem mais, sem menos. Aparece um pequeno pólipo que gradativamente vai crescendo. E você sabe, camarada, o pólipo, que ele leva 10, 12 anos para crescer e se transformar num câncer. É por isso que dá tempo de você fazer a prevenção. Então, enquanto a pessoa está assintomática, 40 anos, até 50, começa a fazer a colonoscopia, a possibilidade sua maior é de não achar nada ou de achar um pequeno pólipo, que você tira.
Agora, se pronto. você deixar para começar aos 60, 70 anos, Aí. a probabilidade de você achar um tumor é muito maior. Então, eu acho que é um exame que compensa plenamente. E você vê. E chama pólipo, não? Eu falei É pólipo. a mesma coisa, É a mesma a gente coisa? tem direito de falar Pode pólipo, pólipe em francês, pólipe em inglês americano. Então, depende da língua que você preferir. Preferir. E o que seria o preventivo mesmo, para você não correr o risco de ter câncer de intestino? Comer fibra? Como exame, isto. A outra maneira é a prevenção, que a gente chama primária, é você alterar os seus hábitos. Porque, como vimos, o câncer tem uma tendência com a idade, tem uma tendência hereditária muito grande. Quem tem pai ou mãe com câncer de intestino deve até pular a fase da pesquisa do sangue oculto, porque ao máximo, aos 40 anos, já deve fazer uma colonoscopia. Porque a incidência de câncer de intestinos em quem tem mãe ou pai, irmão com câncer de intestino é muito maior. Então, essas pessoas que têm familiares têm que se prevenir antes. Agora, os fatores ambientais, a dieta é fundamental, quer dizer, para você tem que estimular a população a ter uma vida saudável. O que é vida saudável? É comer livremente, evitando certas coisas. A gente não deve se apegar a uma dieta rígida. A gente deve comer o que gosta, em pequenas quantidades. Dizem que o segredo dos chineses é comer pouco, andar muito e rir bastante. Então, nós temos que usar essa metodologia. Então, a gente tem que realmente comer pouco. E a fibra aí A fibra é exerce um importantíssima, papel importante porque mesmo. facilita a evacuação. Então, tudo que a gente come de ruim, há um metabolismo das coisas, dos produtos ruins, se permanecer mais tempo dentro do intestino, há maior contato entre esses produtos e a parede do intestino. Então, você evacuando todo dia, bem, saudavelmente, é melhor. E a fibra ajuda nisso. E além do que a fibra, se você comer fibra, um farelo de trigo, um produto já comercial contendo fibras, você perde um pouco a fome. Você já come menos. E aí vale tudo, vale a linhaça, vale o Vale farelo de tudo, trigo. tudo. Vale as Tudo verduras. saudável, aveia, Vale essas coisas. as plantas, as verduras, bem lavadas, naturalmente, as frutas. Vale o exercício físico, porque a obesidade facilita o câncer. Então, tudo isso, o cigarro facilita, o álcool facilita. Então, como hábitos, então é isso, comer com a cabeça, se movimentar muito e ser otimista, porque o otimismo também leva a gente a viver mais e melhor. Melhor. Já é verdade que a senhora tem uma exposição, uma instalação, um intestinão? Tem. É isso? Tenho, olha, eu há muitos anos, acho que logo de começo, tenho muito interesse por câncer de intestinos e não só o tratamento, mas particularmente a prevenção. E eu pertenço a comitês internacionais de prevenção de câncer de intestinos. Aqui no Brasil, nós fomos ao Ministério e realmente nós temos que entender que para o governo fazer um programa nacional de prevenção de câncer de intestinos não é fácil. 200 milhões de habitantes, fazer prevenção de câncer de intestinos, nós temos tantos problemas, tem até dengue, malária, schistosomose, e tem um câncer de mama que o governo já investiu e deu certo. Agora com calma. Então nós resolvemos montar uma associação. Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestinos, abreviado ABAPRES. Essa é uma associação interessante, nós montamos dia 1º de maio de 2004. Reunimos médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, todos. E o ex-ministro da Saúde, o Temporão, José Gomes Temporão, apesar de não dar o apoio oficial para um programa de prevenção, ele veio na inauguração da nossa sociedade. Inauguramos a associação, pedimos apoio de vários laboratórios, indústrias farmacêuticas, todos nós colaboramos, imprimimos folhetos, divulgamos o máximo e mandamos fazer esse modelo de intestino. Tem 25 metros, aí não dá para ver direitinho, mas é um intestinão, esse cor-de-rosa é um intestinão. Esse intestinão, as pessoas... Eu vou mostrando aqui, a senhora As olha pessoas aqui o intestinal. caminham dentro dele. A Olha, pessoa várias anda pessoas dentro do andam intestinal, eu dentro. achei isso aqui é o intestinal do lado de fora. Do lado- Não, dos esse é do estudantes. lado E de aqui o dentro. povo entrando no Tem intestinal. 25, e ele é inflável, a gente desmonta. E aqui nós reproduzimos os polipos. Polipo parece um cogumelo, veja bem.
Parece uma bola, uma bexiga. Tem um caule, que é o pedículo, a cabeça. Então, esse Mostra aqui, polipo... o caule. O caule, e as pessoas entram dentro dele, veem assim, diferentes ó. polípos. É igual um veem- cogumelo mesmo, que o cogumelo Isso, tem esse isso pezinho mesmo. mesmo, né? Eles podem ser assim como cogumelos, eles podem ser planos. E quando eles crescem, 10 anos depois, eles viram o câncer. O câncer já é isto aqui. Ah, Não essa é mais essa bolinha bola, aqui se vira transforma isso aqui. nisto aqui, ó. Olha aqui. Isso está aqui. Então, A senhora Então, você pode vê. acompanhar Uma ali pelo peça de monitor. Se terror quiser apontar, inacreditável. mostrar alguma coisa. Essa Isso, câmera tá acompanha. vendo ali? Essa Olha, câmera olha está o câncer. mostrando. Olha o câncer aqui. Olha aqui. Isso tudo aí é um Isso é um câncer. um câncer grande, avançado, mas tratável. Quando a gente diagnostica pela colonoscopia um câncer desse, nós operamos. E se a doença for limitada ao intestino, nós curamos o doente. Mas muitas vezes, quando a gente opera, o Já tem tumor já metástase. está com metástase no fígado, no pulmão. Agora, esse intestino, voltando ao intestino, depois nós voltamos ao tratamento, é interessantíssimo, porque tem um boneco, um lúdico, que fala, que nós chamamos de Dr. Preventino. Esse bonequinho aqui, ó. Esse Dr. bonequinho, Preventino. ele fala, então ele explica. Então as crianças, e nós convidamos as escolas mandam as crianças para passear nesse intestino e para aprender. Em cada botão aparece um pólipo, aparece um câncer, aparece uma doença inflamatória, aparece um divertículo. E o boneco vai explicando numa linguagem extremamente agradável. E os adultos aprendem e as crianças também. Porque quando nós ensinamos a criança estimula o adulto a fazer a prevenção e a criança pode tomar medidas no seu desenvolvimento que normalmente vão melhorar a sua vida. Porque também não adianta a gente fazer prevenção de câncer em quem tem 80 anos, 70 anos. Você tem que ensinar as crianças, adolescentes a comer bem, evitar gorduras em excesso, evitar os condimentos. Você vê que os bufês infantis precisam, os donos, as donas, tomar cuidado e fazer produtos alimentares não coloridos, sem corantes artificiais, que se predispõem ao câncer, vários cânceres. Então, cada pessoa que escuta a palestra, que a gente mostra a palestra, escuta os médicos, escuta a enfermagem, os nutricionistas, uma pessoa vai ensinando a outra. Então, essa divulgação, esse intestino já viajou pelo Brasil inteiro. Veio ao Rio 2 vezes. E ficou no centro, exposto no centro. E já mais de 100 mil pessoas visitaram esse intestino. E o mais interessante é que veio o diretor-geral da prevenção no mundo inteiro, nos Estados Unidos. Ele viu o nosso intestino, pediu para nós levarmos aos Estados Unidos e Canadá, e lá esse intestino ficou girando um mês. É um intestino viajadíssimo. Eles fizeram um igual e nós mandamos o nosso CD desse doutor Preventino explicando. E o boneco diz assim, I come from Brazil, from Napa Press, fala inglês, fala em francês, e nós estivemos agora num congresso internacional em Vancouver, e na exposição tecnológica nós vimos um intestino igualzinho o nosso, e o boneco falando, o nosso boneco falando, e falando que veio do Brasil. Então, para Nós exportamos o exportamos intestino. tecnologia, é fantástico. Fantástico E com isso, isso. a população, eu acho que a população médica, a população leiga, está ficando progressivamente mais consciente desse câncer. Então, eu falo, e não sou eu que falo, nossos colegas todos da Abapress, aqui no Rio nós temos vários colegas da Abapress, todos, sempre que possível, encontrou alguém de televisão, de jornal, ou a gente fala, olha, fala da prevenção de câncer. Então, porque isso é uma corrente. Então, isso é positivismo. E depois nós estamos no ano bom, né? Então, este ano nós começamos bem, mês de julho, pé direito, vindo no seu programa. Tá vendo? Que bom. Então, já foi bom. Bom pra gente que está aprendendo sobre isso. E isso aqui, por exemplo, a gente fala do câncer, claro que é gravíssimo, mas há outras doenças do intestino também, colites. Mas quando você faz a colonoscopia, você não vai ver só câncer. Você Aquele vê todo o resultado resto. do exame que deu positivo nem sempre é câncer. Você pode... Muita gente encara câncer como sendo hemorroidas. Uma vez eu fui num programa de TV, não como este, mas foi 6 horas da manhã. Era um programa que abria. E o jornalista me disse, olha, você tem 1 minuto para falar.
Falei, tá bom, eu vim de longe, cedo, mas não faz mal. Então, a única coisa que eu falei, nem tudo que sangra pelo reto é hemorroida. E se você for um médico sangrando e o médico não te fizer um toque retal, você muda de médico. Porque o câncer do reto lá embaixo, com o toque retal, você faz o diagnóstico. Então é facílimo. E você muitas vezes está sangrando, pensa que tem hemorroida e não é, é um câncer no reto. E o câncer do reto é o mais desagradável. É diferente do câncer de cólon, porque o câncer de cólon, quando você opera, você tira uma parte do intestino e faz uma sutura, une um segmento no outro. E a pessoa passa a funcionar bem, não tem problema nenhum. Já no reto, às vezes o tumor compromete os esfíncteres. Então, as operações sobre o reto, que não é hemorroida, que é uma doença tratável, curável, dá tudo certo, às vezes demandam operações muito grandes, complicadas. E a pessoa pode perder o controle das fezes? Pode, se for um câncer de reto bem lá embaixo, pode ficar incontinente. Pode ter que usar uma colostomia, que é aquela operação que o leigo chama de bolsa, que aliás não precisa nem bolsa, uma colostomia bem feita. Existem grupos de enfermeiras que fazem o cuidado das colostomias, chamam estomaterapeutas, e a pessoa faz uma irrigação e não usa nem bolsa, mas é chamada operação da bolsa, o leigo chama colostomia. Então, por causa disso, está na minha pauta, hoje no mundo inteiro não é ideia minha fazer radioquimioterapia para câncer de reto, quando ele é bem baixo. Então, antes de operar, fazer uma operação grande, indica-se a radioquimioterapia. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia, quando o câncer de reto é baixo. Quando a operação que curaria o doente seria uma amputação de reto, seria a operação da colostomia definitiva. Então, a ideia do mundo inteiro para esses tumores é se fazer rádio e quimioterapia antes. E depois, por quê? Porque aí... Porque o tumor de reto, assim como diminui? de canal anal, é sensível à radioterapia. Diminui muito. E às vezes chega a desaparecer. Então, o que diferencia a minha conduta e da minha escola, meus seguidores, é que quando, após a radioquimioterapia, o tumor desaparece completamente, o que pode ocorrer em quase 30% dos doentes, você, ao invés de operar o doente, fazer uma operação radical grande, que tem risco de vida, tem risco de incontinência, tem o risco da colostomia, então, aí a gente observa o doente. Então, o que eu mudei foi eu dar ao doente um período de observação, porque uma boa parte desses doentes se curam definitivamente e evitam uma operação. E eu tenho doentes, começamos a fazer isso em 91, nós temos doentes seguidos desde 91. É claro que em alguns a doença volta, porém, quando volta, você opera. Mas você dá uma chance a ele. Eu sou igualzinho Vinícius de Moraes. Tudo é bom enquanto dura. Se você permanecer 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos sem a colostomia, Melhor. não é melhor? Claro. Você deu vida, deu alegria. Então, eu acho que vale a pena. Claro, Então, qualidade de vida. Toda qualidade de vida vale a pena. Excelente. E você não sabe como eu fui criticada por causa disso. Então, a minha luta desde 91 é quebrar um mito. Porque o mito para o câncer de reto baixo é fazer uma amputação e colostomia definitiva. Tira o reto, tira os esfíncteres, chama amputação do reto, e faz a colostomia definitiva. Uma operação que eu pessoalmente nunca gostei, porque mutila muito. Então, mas quebrou-se um mito, e quando se quebra um mito, não é todo mundo que aceita. Mitos existem aí para ser seguidos. Mas agora já está aceito, né? Foi agora muito criticada, mas paulatina. já passou essa fase. Passou, mas não é todo mundo que aceita. Tanto no exterior como aqui. Muitos médicos não aceitam e continuam operando os doentes. E veja, muitas vezes opera o doente que sumiu, não encontra tumor na peça cirúrgica. O que é peça cirúrgica? Você tira um segmento e manda examinar, isso chama peça cirúrgica. E o anatopatológico, que é o exame do que saiu, você não encontra o tumor. Então, aí também é duro. Então, eu acho que fica um balanço. Eu acredito que essa nossa ideia tenha sido uma ideia boa. E, por causa disso,
Nós temos feito numerosas pesquisas que qualquer pessoa pode ver na internet. Nossos trabalhos têm sido publicados no mundo inteiro. Nós temos feito conferências no mundo inteiro. Todos os capítulos de todos os livros de câncer de reto agora traz um capítulo sobre conduta não imediatamente cirúrgica. E tem o crédito? Tem crédito, começa a ter você? crédito, já estão dando crédito. Mas isso Já melhorou? Já avançou também nesse já avançamos. aspecto. Nós avançamos. Que bom, né? Muito Porque deve bom. dar um prazer enorme, né? Para o mim? médico, para o cientista, descobrir uma coisa e ver aquilo na prática dando certo. O nosso, é claro, dentro da colopatologia, que é a minha especialidade, nós operamos muita diverticulite, operamos muita hemorroida. Mas o câncer, em especial, merece uma grande consideração, porque as outras doenças curam. O câncer, a gente não consegue curar todos, então isso para a gente é um desafio. E no caso da diverticulite, por exemplo, eu acho que a gente vai ter tempo de falar também dela hoje, mas a prevenção seria a fibra? Fibra ajuda muito. Porque eu li uma vez, ou alguém me contou, que no caso de diverticulite você não pode comer amendoim. Não sei nada, isso é outro mito. Pode comer semente, pode comer tomate, pode comer amendoim. O que a pessoa deve ter é um ritmo intestinal bom. Aliás, o câncer de intestinos, quando ele já é um câncer, só rapidamente, o que dá de sintomas? Quando o câncer está no lado direito, que é a parte mais longe do reto, sangue a pessoa não vê. Então dá aquele sangramento crônico. Então o primeiro sintoma, como que o cliente percebe, é fraqueza e anemia. Vai dando anemia, a pessoa não percebe. Um belo dia eu vou fazer um hemograma e viu que tem anemia. Aí o médico pede a colonoscopia. E com frequência encontra muitas vezes um câncer grande do seco, do lado direito. O câncer do lado esquerdo já começa a dar uma constipação, a dar uma alteração da frequência de ir ao banheiro. Isso é muito importante. Uma pessoa que evacua bem, de repente começa a ficar ressecado, sem ter mudado a alimentação, ou começa a ter diarreia, isso é um alerta que tem que fazer um exame. No próximo bloco, a história de vida e de sucesso de uma das maiores estrelas da nossa canção popular, Ângela Maria. Enquanto meus pais e meus irmãos estavam na igreja, eu saía devagarzinho para o programa nacional de calor, né? Jorge Cury. É emoção pura e vale a pena conferir com certeza, já já. São 83 anos de vida e 60 anos emocionando o público brasileiro. Estrela de primeira grandeza de nossa música, Ângela Maria ainda se emociona ao lembrar do início da carreira e mais ainda, ao relembrar da emoção da mãe quando ela deu para a mãe de presente uma casa toda montada. Com vocês, Ângela Maria. É pena que a gente mora tão longe, né? Pois é. Você está em São Paulo há quantos anos já morando? 46 anos. Direto? Direto. Mas antigamente você vinha mais aqui. Vinha mais, tinha shows aqui Tinha direto, show, né? É. Aí eu vim aqui no seu programa. Que delícia te Delícia, ver, amada. que delícia. E ótimas notícias, porque tem esse show, depois em agosto, me disseram que você vai gravar um CD com o Thiago Marques Isso, Luiz, né? exatamente. E aí você cantando o Estou seu... de volta à gravadora. Ai, que bom, né? E eu vou fazer um disco completamente diferente. Não vou dizer como, porque aí eu venho ao seu programa Pra apresentar. dizer, claro. Vou mostrar a surpresa, mas vai ser... Toda vez que você quiser Vai vir, ser uma venha. surpresa para o meu público, o público que gosta de mim, que gosta das músicas e compra meus discos. Então aí eu vou contar para você. E aí você tem viajado mesmo assim? Bastante. Você tem vindo pouco ao Rio, mas tem viajado Não, bastante. mais para o Nordeste, para o Norte, né? É? Tem feito muito show no Norte, E não tem mais a Varig, tem que ir com outra companhia. não é? Mas você viajou muito pela E não Varig. tem cobertor nas outras. Não tem cobertor nas outras. A mantinha, né? Mantinha. Ô, Ângela, e sabe que eu sempre conto aquela história quando alguém fala de dificuldades, de incompreensões. Eu me lembro de você na fábrica de lâmpada. Como você se contando. lembra? Você conta. Ah, eu conto. Você já me contou em várias entrevistas. Eu lembro Essa- disso e das trancinhas com o vestido verde. Num texto, né? Você lembra dessas histórias do seu começo de carreira? Eu me lembro. Eu me lembro porque eu fugia da igreja para ir nos programas de calor, né? Enquanto meus pais e meus irmãos estavam na igreja, eu saía devagarzinho para o programa nacional de calor, né? Jorge Cury.
e ganhava. Ia no programa do Ari Barroso, ganhava. Ia no programa do Arnaldo Amaral, você lembra dele? E ganhava também. Ganhava em todos os programas. E aí os calouros se reuniram e fizeram uma greve. Se ela entrar no programa, nós não entramos, nós não cantamos. Aí o programa ia se resumir só em Ângela Maria. Não podia, né? Então o diretor do programa pediu que eu não comparecesse mais, porque senão os calouros não se apresentavam, não ia se apresentar mais no programa. Eu digo, greve contra mim. E passei a não frequentar mais os programas de calouros, que eu ganhava todos, né? Até uma coisa que aconteceu muito interessante, que eu não podia avisar. O calouro não podia avisar, mesmo que agradasse a plateia, ele não podia avisar. E eu fui bisada. Uma música eu não cantava samba, eu cantava semiclássico, né? E eu cantava a Estrelita de Manuel Pons, cantava aquela música tão longe de mim distante, onde vai, onde irá, e essa música é uma música brasileira, né? E aquilo vinha abaixo, o auditório aplaudia, gritava, batia com o pé. Você conheceu o Auditório Nacional, né? Que era um escândalo aquela plateia. Então eu bisei esse número também. Também bisei Estrelita de Manuel Pons. Mas isso era antes de você ter sua própria carreira, seu repertório, seus isso é discos, quando eu né? fugia para fazer esse programa. Eu comecei a ganhar nos programas, ganhar o dinheiro. Só que eu não você podia. fazia para levar para casa? Eu escondia numa caixa de sapato. Até que minha mãe descobriu, né, que um dia eu falei para ela que eu ia sair com uma amiga minha, Marlene, da igreja, e ela estava junto comigo, né, no complô. E eu fui no programa do Ari cantar. E cantei justamente essa música, Estrelita de Manuel Pons. E era difícil ganhar no programa do Ari. E eu ganhei junto com o tenor, os dois em primeiro lugar, né? O Ari olhou para mim e falou assim, imagine quando ele me apresentou para cantar. Você vai cantar o quê, menina? Eu disse, eu vou cantar a Estrelita de Manuel Pons. Você vai cantar essa música? Eu digo, é. Ele disse, tá bom. Aí ele colocava o ouvido na boca, quase na boca, para ver a pronúncia e a afinação. Por isso que quase ninguém ganhava. Aí eu cantei direitinho, o espanhol certinho, sem aprender com ninguém. Aprendi ouvindo o disco. Quando eu terminei, a plateia pedindo bis, aquela coisa, todo mundo de pé, aplaudindo. Aí ele chegou e disse assim, mas quem diria? Parece um palitinho, porque eu era muito magro, pesava 49 quilos. Ele disse, parece um palito, como é que pode sair tanta voz desse corpinho, dessa garganta? Olha, menina, eu juro que eu jurava que você não ia conseguir cantar essa música. Pensava que você não tivesse tanto fôlego. Mas você me assombrou realmente. E como é que a sua mãe descobriu? E minha Ela mãe ouviu no rádio? ouviu que ela gostava de ouvir esse tipo de programa. E você, né? se apresentava como Ângela Maria? Esse é o seu Não, nome eu verdadeiro? me apresentava como Marina Cunha. Mas olha a burrice, meu sobrenome é Cunha. Que ótimo. Meu sobrenome é Cunha e a minha voz era muito conhecida, porque era uma música que eu cantava dentro de casa. Né? E minha mãe conhecia a minha A tua voz. charada na hora, claro. Na Mãe. hora. Ela falou, Albertino, falou pro meu pai, é a Ziquinha, é a Ziquinha. Ela não foi na casa da Marlene, coisa nenhuma. Olha essa menina aí, quando eu cheguei em casa, é claro, né? A coisa foi feia. Apanhou? Pai do meu pai. Mas eu não liguei, não. Tudo bem, eu continuei fazendo a mesma coisa. Fugindo para cantar. Fui cantar. Até que um dia descobri a caça de sapato. E tinha muito dinheiro lá na Tinha. casa do sapato. E todos os programas eu ganhava todos em primeiro lugar, era uma boa nota. E você não gastava nada? Também não podia aparecer Não em casa com podia, nada. é. Né? Aí eu tive que explicar tudo direitinho, né? Por que aquele dinheiro todo? E aí eles liberaram para você cantar? Não. Aí minha mãe pediu para meu E pai. quem ficou com o dinheiro? Não, a minha mãe, meu pai, né? Pagar as dívidas. E aí minha mãe falou para meu pai, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui.
A gente morava no Estácio. E meu pai alugou uma casa no São João de Meriti. Poxa, Aí longe. ficou ruim, né? É, para vir. Para vir não dava. Aí eu arranjei um emprego mas eu sempre tive uma saída. Arranjei um emprego na fábrica de lâmpadas, Tal. que era a Maria da Graça, né? Mas também não dava para vir até o Rio, até a cidade para fazer programa, que aí não dava. Que a igreja, minha mãe começou a frequentar a igreja da Maria lá na São João de Meriti. E aí ninguém mais saiu para a cidade. E aí você não cantou mais? Mas aí eu cheguei para minha mãe, meu pai, um dia, vocês vão me bater, vão fazer o que quiser comigo, mas eu vou embora. Vou seguir minha carreira. A minha mãe chorou e tudo. Pelo amor de Deus, eu digo. Vim para Bom Sucesso, que é onde morava minha irmã casada, e eu vim para a casa dela. Peguei minha malinha, vim embora. Aí eu já era maior, já estava com 18 anos, né? E vim para casa E da já minha tinha irmã. sido demitida da fábrica de lâmpadas? Não, fui demitida da fábrica de lâmpada porque cantava. E eles paravam de trabalhar, de soprar lâmpada, para me ouvir. E caiu a produção da Caiu a fábrica. produção. Era uma produção que tirava sempre primeiro lugar todo mês. E caiu para quinto lugar. Eu adoro Eu isso. dava show para eles, eu dava show. Eles diziam, canta isso, canta aquilo. Até eu parava de conta. Eu era inspetora de lâmpada, eu examinava as lâmpadas com defeito. Parava tudo, até que o doutor Veríssimo, que era o diretor daquela. Como é? Filial. Obrigado. Aí ele chegou, bateu no meu ombro, eu estava cantando. Aí eu notei que depois o pessoal começou, cada um pegava o seu negócio, e a pessoa estava. Você O foi outro ficando foi sem soprar público, e o que está acontecendo? Ninguém está me agradando, né? Ninguém está achando bom o que eu estou fazendo. Aí, quando ele bateu no meu ombro, que eu olhei, eu digo, ih, ele disse assim, bonito, muito bonito. A senhora canta muito bem, dona Zica, era meu apelido, né? A senhora canta muito bem, só que tem uma coisa. A senhora termina aí, passa no departamento pessoal, receba o que a senhora tem que receber e vai para a Rádio Nacional, vai para a Rádio Marinque Veiga, vai mostrar seu talento lá, que aqui o negócio é lâmpada. Eu não pude falar nada, mais nada. E você foi Fui. para a Rádio Nacional? Eu fui participar novamente dos programas de calor. De certa forma, Aí ele te foi ajudou, bom, né? E foi quando eu falei para minha mãe que eu ia seguir minha carreira e que só ia voltar quando eu pudesse dar para ela o que ela merecia, o conforto, né? E você Porque voltou. a gente era muito humilde. E aí eu fui para a casa da minha irmã, ela me deu uma mão também, me ajudou. E eu comecei a cantar aqui naquela boate, que era um cabaré, aqui na Avenida Rio Branco. Um dancing, Avenida. Dancing Avenida. Fui lá, fiz um Elisete teste. também cantava ali, né? Exatamente. E o Orlando... Orlando Silva? Não, o outro Orlando Orlando que Dias. morreu. Né? Ele cantava também lá. De lá saíram grandes artistas desse cabaré lá, a Dancing Avenida. E você fazia show lá? Eu fazia show lá. Não, fazia show não. Eu cantava com a banda, que tinha lá a Copacabana. Era crooner? Era a Crooner. E como crooner que eu consegui também a minha oportunidade, na rádio e no disco. Era muito frequentado por os diretores de emissora e de gravadora e artistas, todo mundo frequentava lá. Então eu fiquei lá um mês só. Já fui contratada para a rádio e para a Rádio Marinque Veiga e para a gravadora RCA Victor. E qual foi a primeira coisa que você comprou para sua mãe? Uma casa. É? Uma casa na Penha, uma casa bem grande. Ai, que bom, hein? Deve dar um prazer fazer isso. Né? Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Eu fui, peguei o meu advogado, que eu não entendia esse negócio, né? E pedi para ele, eu quero dar uma casa para minha mãe. O senhor cuida disso para mim, doutor Mesquita, que parece que já morreu. Aí ele disse, pode deixar que eu cuido para você. Ela morava numa casinha lá na Belfor Roxo, muito humilde, sabe?
E aquilo me cortava o coração, porque eu queria ver minha mãe bem, meu pai bem, entende? Mas faltava o principal, né? Aquela grana. Aí eu disse para ela, eu vou dar uma casa para a senhora, eu vou lhe fazer uma surpresa. Ela não acreditava muito não, né? E ela me condenava também, porque eu segui essa carreira e antigamente a gente era muito mal visto, tanto o homem quanto a mulher, artista. Ela disse, eu não acredito, eu digo, eu vou dar para a senhora. Quando eu consegui gravar o meu primeiro disco, que foi sucesso, e comecei a viajar muito, eu não tenho você, você vive ao meu lado, eu não tenho você. E aí, eu consegui ganhar muito dinheiro com as viagens, viajei esse Brasil inteiro, viajei para a Argentina, para o Uruguai, fiz programa durante o inverno na Argentina, era um programa da Coca-Cola, da propaganda eles faziam no inverno. E eu era a artista principal desse programa. E eu ganhei realmente muito dinheiro. Aí pedi para o meu advogado ver essa casa para minha mãe. Eu escolhi a casa, uma casa muito linda na Penha, que ela não gostava da cidade, ela gostava de subúrbio, gostava do interior. Aí eu comprei essa casa para ela. Só que eu fiz o seguinte, mobilei a casa inteirinha, né, porque tinha 3 quartos, um quarto para ela, um quarto para minha irmã e um quarto para o meu irmão, né? Mobilei tudo direitinho, talher, panela, prato, tudo que tem numa casa, eu coloquei lá dentro. O quarto dela, ela tinha todas as roupas, meu pai, todos os ternos, todas as camisas, gravata, sapato, tudo. E convidei, falei, eu tinha uma empregada chamada Maria, não sei se ela está viva, se ela estiver viva, ela está me vendo, era maravilhosa, Maria. Eu disse, Maria, eu vou mostrar a casa para mim, vou dar a casa para minha mãe e você vai ser a dona da casa. Eu vou dizer para minha mãe que ela vai ser homenageada na casa da sua casa e você faz uma feijoada, né? Esse negócio de carioca é feijoada. Né? Você faz uma feijoada e eu vou convidar Nora Ney, Jorge Goulart, Selene, que era uma atriz de cinema, que era muito minha amiga, enfim, e um Conjunto do Canhoto, se lembra do Conjunto do Canhoto? E eles vão para lá. Diz que é uma homenagem que ela quer fazer, que você quer fazer para ela, por ela ser minha mãe. Você é minha fã e eu vou convidá-la para ir. Ela e meu pai. Ela disse, Dona Ângela, eu não sei como é que eu vou me comportar. Eu digo, não me chame Dona Ângela, chame de Ângela, que você é minha amiga. É minha conhecida, chama de Ângela. Aí ela disse, então tá bom. Eu digo, aí ela fez a feijoada, eu paguei tudo, fiz tudo, né? Claro. E ela foi para fazer a feijoada, eu convidei o pessoal, o Conjunto Canhoto chegou primeiro, e a Selene, o Jorge Goulart, eles todos sabiam da trama. Aí, vocês esperam que eu vou chegar com a minha mãe e meu pai, ficar lá tocando, né? Tem barriga de chope, minha mãe odiava, que ela é evangélica, né? Então, mas o pessoal gostava do chopinho e tudo, eu digo, vai ter, minha mãe. Maria, vai, ela disse, tua mãe não vai gostar. Eu digo, não tem importância. Você vai dizer que vocês são seus amigos e eles gostam de uma cervejinha, de um chopinho. E feijoada sem isso. Ela disse, então tá bom. Então eu armei tudo direitinho, né? Peguei minha mãe e falei, ela disse, mas Ângela, eu não sei, eu não estou bem, eu não tenho uma roupa decente. Eu digo, eu vou comprar para a senhora. Mas a senhora tem que ir, o pai também. Então vamos. Aí levei minha mãe. Eu mesmo dirigindo, levei até na penha da casa. Quando ela olhou a casa, de fora, ela disse, nossa, tua amiga vive bem, hein? Eu digo, ela é rica. Eu falei assim, ela é rica. Mas que casa linda, minha filha. Eu digo, é muito bonita a casa dela. Quando ela entrou, ela ficou assombrada. Meu Deus. E eu sabia que a minha mãe tinha muita vontade de ter uma casa, né? Não aquilo que ela morava, mas a casa. Aí teve a festa, todo mundo comendo, bebendo, aquela coisa toda. Ela sentada, meu pai sentadinho num cantinho, assim, no sofá. E
Ela também, mas ela era mais, ela conversava mais, né, do que meu pai. Meu pai era meio caladão. Mas eu notava que ele estava gostando daquilo tudo, né? Aí, quando foi lá pelas tantas, eu reuni o pessoal no salão principal da casa e disse assim: minha mãe, isso é uma surpresa que eu vou fazer para a senhora e para o pai. Ela disse: que surpresa? Eu digo: essa moça, essa senhora que a senhora está vendo aqui, ela trabalha comigo, ela trabalha na minha casa. Ela disse: como? Ela é dona da casa. Eu digo: não é minha mãe, a dona da casa é a senhora. Que peguei um monte de chave e botei na mão dela. Que lindo. Que lindo. Desculpe. Não, isso é Que maravilhoso. super lindo isso. Aí ela Tem todo direito. pegou e disse: minha casa, minha filha. Eu digo: é, eu comprei para a senhora. Não era essa casa que a senhora queria? Ela disse: era, minha filha, não me posso aceitar, é muito chique. Eu digo: mas a senhora agora é uma mulher chique. Aí, está na casa chique. Aí ela chorou, meu pai teve quase com um infarto. Quase. Quando você começou a contar, fiquei com medo disso, né? Porque é uma emoção tão forte. Ele teve quase com um infarto, passou mal, teve que chamar médico e tudo, mas graças a Deus terminou tudo certo, bem. Terminou tudo bem. Ela ficou Eles morando na casa? morando na casa. Ela não precisava levar nada, só a roupa do corpo. Só, mais nada. Ai, que Porque ela levou. Eu disse: a senhora não precisa voltar para lá, tudo que está lá pode deixar, dá para uma pessoa que tenha necessitada, que precisa, deixa para lá. Aquilo lá não. Que também foi uma casinha que, com o dinheiro curtinho que eu ganhava, dei para ela, ela comprou. Mas não era aquilo lá não servia para, na minha opinião, né, como filha. Era o mais simples, Era que, mais que simples. se podia comprar Pois naquele. é, Era naquela, é muito o simples. possível naquele momento. Depois você melhorou também Exatamente. deu uma coisa melhor para ela. Aí ela ficou Mas muito isso foi feliz. bárbaro, né? Como Foi. filha, né? Aí o pessoal que eu levei, que estava lá passando com um amigo da Maria, mas todos ficaram muito emocionados, a Nora Ney, o Jorge, o Silenê, o pessoal do Canhoto. Todos ficaram emocionados. Ângela, você não existe, aquela coisa toda. Mas foi uma Mas eu surpresona, amava né? muito meus pais. E eles me fazem muita falta até hoje, né? É, os pais fazem muita falta pra gente. Essa é a história da Ziquinha. E a Ziquinha foi fazendo sucesso, Foi. fazendo sucesso. Graças a Não é? Deus. A preferida de tudo, todo mundo, todos. Eu falo que entre 9 entre 10 cantoras falam. Comecei influenciada pela Ângela Maria. Não é? Mó barato isso, né? E você escolhia esse repertório? Eu ou que tinha alguém que escolhia. escolhia pra você? Não, eu que escolhia. A gente se despede ao som de um dos maiores clássicos de Ângela Maria, Babalu. Dame un capo de tabaco mantegue y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, manegue, pa' que me dé la suerte. A gente volta já já, aguarde. O Sem Censura Especial de hoje termina por aqui. A gente se despede ao som de um dos maiores clássicos de Ângela Maria, Babalu. Ponerle cruz. Dame un capo de tabaco mantegue y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, manegue, pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negro me quiera, ay, que tenga dinero y que no se muera. Ay, yo le quiero pedir a Babalu un negrito muy sano como tú, que no te